Espera, pois, pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, diz o Salmo 27:14. Gente querida, boa noite. É muito legal poder estar aqui com você mais uma vez, celebrando esse culto, claro, de maneira virtual ainda, mas não deixamos de ser igreja por causa disso, porque nós cremos no mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele que foi enviado pelo Pai na força do Espírito Santo. É uma alegria contar com a sua presença aí do outro lado, e assim nos reunimos nesse momento, e temos mais este momento aqui especial de culto. Somos aí saudados também pelo prelúdio do confirmando Victor Rost, né, que tocou o hino Grandioso És Tu. E Deus, Ele realmente é grande. Deus não se apequenou no meio desta crise. Deus continua sendo Ele mesmo. Deus continua sendo grande, amoroso, misericordioso. Hoje é o quarto domingo da Páscoa, e o quarto domingo da Páscoa ele é chamado popularmente de o Domingo do Bom Pastor. No decorrer do culto, nós vamos descobrir por que disso, porque hoje é chamado de, então, o Domingo do Bom Pastor. Gente querida, é muito legal ter você aí do outro lado, e hoje nós vamos ter um culto realmente especial, e não é propaganda enganosa. Vocês já estão vendo por quê? Já teve um prelúdio diferente, tem coisas diferentes no programa, no culto que nós temos para você nessa noite. Aí embaixo no seu celular tem o botão compartilhar ou compartilhe, algo nesse sentido. Aperta ali nesse botão, vamos espalhar esse programa para outras pessoas para que possamos levar esperança. As pessoas estão desesperadas. Vamos levar esperança. É um gesto muito simples. Olha como que é fácil de evangelizar. Olha como é fácil de levar o amor de Jesus às outras pessoas. Basta apertar no botão compartilhar e de repente alguém que está precisando vai ouvir a mensagem, pode ser também impactado, impactada pela mensagem do amor do nosso Deus. É muito legal ter você aí, vamos agregar mais pessoas aqui nesse nosso culto, gente. Que legal, como se a igreja estivesse cheia. Já pensou? Que legal. Mas claro, cada um na sua casa. Mas imaginando tantas pessoas como se a igreja estivesse cheia. Hoje nós tivemos um dia bonito, foi um pouco mais frio, mas um dia muito bonito que Deus nos deu, e eu vou pedir para o ajudante Bruno Miller, que está aí sempre com a gente na parte técnica, colocar imagens da nossa linda Sapiranga, para nós vermos ela nessa noite tão maravilhosa que Deus também nos deu. Olha aí, ó, 18 graus, gente. Eu não falei que não estava frio? Aliás, que está frio. 18 graus agora na nossa linda Sapiranga. Olha que bonita essa imagem, gente. Que coisa maravilhosa. E olha só, vamos ver quem é que está participando aqui com a gente. Vamos ver os... Bah, quanto recado, que coisa boa. Vamos lá, vamos ler os comentários do pessoal aqui. A Elaine Klein diz boa noite. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Que legal. A Liner Miller diz boa noite. A Ersânia Márcia Klein diz boa noite. Eu, Márcia e Selma assistindo de longe juntos. Que legal. Abraço para tua mãe, tá, Márcia? A Mariane Nielson Zamparete, lá de Joinville, também tá ligadinha aqui. A Dona Terezinha Ackerman diz boa noite. Um momento abençoado para todos nós. Amém. Isso aí, Dona Terezinha. Oremos por esse momento, que tudo dê certo. A Vera Lúcia de Paulo diz boa noite, abençoado culto para todos nós. Amém, Vera. Abraço para toda a família. Também a Vânia Dietrich diz boa noite, abençoado culto. Amém, que assim seja. É o que nós desejamos também, que um culto abençoado esse seja. A Marilete Ronal, boa noite, abençoado culto e uma ótima semana a todos. Valeu, Marilete. A Sueli Klein diz, eu e a minha filha Susana Klein já estamos esperando começar. Ela está amando esses cultos. Como ela é cadeirante, fica mais confortável para ela. Olha só, assim fica bem acessível, né? Que legal, que bacana. Um abraço também para a Sueli e para a Suzane. O Victor Ost está aqui, né, Victor? Ele que nos saudou aí com o prelúdio hoje. Ele diz boa noite a todos. Família Rost assistindo de longe juntos. Legal, gente, muito bacana. A Roseli Fault, nossa irmã querida, diz boa noite. Estou assistindo a esse culto maravilhoso e uma boa semana para todos. Amém. Isso aí, vamos começar a semana bem, né, Roseli? Começar aí com a palavra de Deus, com esperança no nosso coração. A Marlene Renner diz boa noite, o abençoado culto a todos. Marlene e João assistindo juntos. Isso aí, abraço para vocês também.
Bastante mensagem, mas é assim, gente, pode mandar mesmo. Muito legal. Também está aumentando aqui a audiência, o pessoal está compartilhando. Isso aí, gente. A Sandra Flash diz, boa noite, comunidade, saudades de todos, é verdade. Abençoado culto, estamos em casa assistindo com meus pais, Sandra e Rogério Grisa Boff. Olha aí, ó, que legal, ainda vou lá conhecer eles. Quando passar a crise, nós estávamos combinando, né? Mas aí veio a pandemia, não deu mais de ir, infelizmente. Mas assim que der, vamos lá também fazer uma visita para eles, né? A Ed Maria da Silva diz, de longe juntos, um bom culto a todos. Luiz Carlos e Ed, muito obrigado, Ed. Abraço também para vocês, tá? A Elaine Klein diz, boa noite, abençoado culto para todos nós. Amém, isso aí. O Paulo Ricardo Miller diz, boa noite, Paulo. A Cleide Petri também está aqui com a gente. Um domingo de recordações, abençoado culto, igreja. Amém, isso aí, memórias, coisas boas, né, Cleide? A Iracilda Weber diz, boa noite, um abençoado culto a todos nós. Amém, Iracilda. Um abraço lá também para o Raul, tá? A Márcia Maria Foscarini diz, o Sérgio, Bilu e Márcia de longe juntos. Que legal, olha aí, ó, o Sérgio Strasburger, ele também, a Márcia, e ligadinhos com a gente. Um abraço também para vocês. Também está aqui conosco o nosso irmão Marquinhos Harf, que diz, boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, que tenhamos a verdadeira transformação em nossas vidas. Abençoado seja nosso Criador, abençoado seja o nosso culto. Valeu, Marquinhos, muito obrigado, é isso aí. Hoje o nosso tema é ressurreição e transformação. Esses dias nós vimos isso em Pedro, vimos domingo passado em Lucas e hoje vamos ver isso no aspecto da igreja. Não vou falar muito porque senão eu vou dar o ouro antes da hora, mas é isso aí, transformação. O Pedro Welter, boa noite, pastor, e a todos, que tenhamos o abençoado culto e que Deus os abençoe com uma chuva. É verdade, vamos ter que orar para dar chuva, né? Estamos precisando de chuva, a terra está precisando de chuva, a agricultura está precisando de chuva, vamos colocar sim isso em oração, tá, Pedro? A Márcia Polesso diz, boa noite, abençoado culto, valeu, Márcia, isso aí. A Nelly Ramos, sempre ligadinha aqui com a gente, diz, boa noite, um abençoado culto para todos nós, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, só agradecer, valeu, Nelly. A Noeli Fetter, não de tão longe, né, Noeli? A Noeli está aqui com a gente, ela e o Joãozinho, né, batendo o sino. Já me perguntaram algumas vezes, pastor, o sino é ao vivo? É ao vivo, temos uma câmera lá fora que filma eles batendo o sino ao vivo. Estão aqui ajudando a gente a fazer esse culto virtual, mas de uma maneira que você se sinta como se estivesse aqui dentro, né? Dentro da igreja, com o sino, com tudo aquilo que nós conseguimos dar a impressão. Embora que nunca é a mesma coisa, mas logo a gente vai estar reunido aqui também, pessoalmente de novo. A Solange Oliveira diz, boa noite, Solange, bem-vinda também ao nosso culto. A Carla Strasburger Matzenbacher, boa noite, amigos queridos. Ó, o pessoal vai se encontrando aí. A Margarete Bobson, boa noite, estamos juntos, Bob e Marga, abraço também para vocês. Também está aqui conosco o nosso presidente paroquial Eliseu Baques, boa noite a todos, um abraço e abençoada semana. Valeu, Eliseu, abraço lá para Cíntia, para o Lucas, que legal. A Suelena Brenner também está aqui, diz boa noite, aqui da praia de Imbé. Olha, tá chegando lá na praia. Que legal, bem-vinda, Suelena. A Marli Kashner diz boa noite a todos. Valeu, Marli, bem-vinda. O Celso Stein, presidente também lá da comunidade Bom Pastor, tá aqui. Boa noite, abençoado culto. Valeu, Celso, dá um abraço lá na Veracim, toda a família. Também a Margarete tá aqui, diz boa noite. Meu Deus, deixa eu ver quantos Z tem ali, acho que é uns 4, então é boa noite, mais ou menos assim, né? Um ótimo culto para todos nós, amém. Valeu, Margarete. A Neida Weber diz boa noite. Um abençoado culto a todos nós. Obrigado, Neida. Dá um abraço lá também na dona Julita, tá? E o Luiz Carlos de Souza, lá de Três Coroas, também diz boa noite a todos, isso aí. E a Adriana Hack também está aqui, diz boa noite, família reunida, um abençoado culto a todos, abraço. É isso aí, gente querida. Estamos aqui, de novo, deixa eu dizer, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar esperança, vamos espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. É muito legal ter a sua companhia aí do outro lado, é muito legal a gente poder estar de longe juntos, celebrando esse culto aqui mais que especial. E esse culto, nós não realizamos esse culto em nosso nome, porque senão esse culto não teria validade nenhuma. Nós como humanos não merecemos, mas nós realizamos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós somos corpo e família. Nós somos igreja, vivendo em união. Nós precisamos uns dos outros.
Se não podemos estar juntos aqui de maneira pessoal, podemos nas nossas casas orar uns pelos outros ou se apoiar de outras maneiras, de repente até através de solidariedade. Mas fato é que não deixamos de ser corpo de Cristo e família também nesse momento que estamos passando. Por isso convido nós a cantarmos com toda alegria e convicção, juntamente com a Mana e com a Cleide, o hino Recebi um Novo Coração do Pai, esse hino que também se chama Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querida irmã, precioso és para mim, querida irmã. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querida irmã, precioso és para mim, querida irmã. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu preciso de ti, querida irmã. Somos corpo e família. Olha que jeito bacana de começar esse culto, declarando isso com todo amor. Somos uma família que agora não pode se reunir pessoalmente. Imagine, existem de fato famílias que não podem agora também com seus parentes, aqueles mais idosos, se reunirem. Nós como igreja também somos uma família, não podemos nos reunir agora, mas não deixamos de ser família, de ser igreja por causa disso. E é muito legal, precisamos uns dos outros na oração
e em outros aspectos que nós vamos ver também na pregação de hoje. Gente querida, nós também temos pecados a confessar ao nosso Deus. Nós somos falhos, nós erramos, não existe família perfeita e a família que somos nós, como comunidade, como todos os cristãos do mundo, também nós somos imperfeitos. Temos pecados a confessar. E nos diz a palavra do nosso Deus, lá no livro de Atos, capítulo 2, no verso 42, lá diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A partir desse versículo, nós também queremos orar ao nosso Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Oremos. Deus de amor, graça e misericórdia, muito obrigado que podemos estar em culto e que temos tecnologia à nossa disposição para fazer isso. Fazer também da melhor maneira que podemos, não para nos exaltarmos, mas para exaltar a Ti, para sermos comunidade lá onde nós estamos. Deus querido, obrigado que precisamos uns dos outros e podemos nos ajudar e estar unidos através da internet, cada um no seu lar, na sua situação em particular. Deus querido, marca também da igreja lá no início, após a ressurreição de Jesus, quando eles também oravam, quando eles também eram uma família, também tinham tudo em comum, diz a Tua palavra. E diz lá em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os discípulos falavam de Jesus, aquilo eles acreditavam com todo o coração e ensinavam corretamente adiante. Deus querido, muitas vezes nós falhamos, inclusive no crer. Muitas vezes não conseguimos crer adequadamente em Ti. Deus querido, dá que possamos conhecer cada vez mais da Tua Escritura, da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, para de fato sabermos quem o Senhor é, como o Senhor se revela a nós, tal qual o Senhor se mostra a nós através da Palavra. Perdoa-nos quando nos distanciamos da Tua Palavra, quando perdemos o ensino, a doutrina dos apóstolos, e nos criamos a nós próprios como deuses, ou criamos outros deuses, e a eles tememos e adoramos. Deus querido, ajuda-nos a voltar ao ensino correto, aquilo que diz a Tua palavra. Sabemos que Tu és Deus amoroso e misericordioso e por isso clamamos e pedimos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça. Perdoa-nos e mostra a Ti mesmo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E que a partir da palavra possamos aprender a crer corretamente em Ti. Assim, Deus querido, nós agradecemos, assim nós pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, não apenas nós sofremos, mas também o mundo sofre. Diz lá em Romanos 8 que o mundo sofre as dores de um parto. E como o nosso mundo está sofrendo? Nós não imaginávamos que íamos estar passando por essa situação. Pouco tempo atrás não imaginávamos isso, mas estamos. E vamos passar, vamos vencer. Mas queremos também entregar as pessoas que estão passando pelo sofrimento, tanto da pandemia do coronavírus, como qualquer outro também, como depressão, ansiedade, luto, de repente problemas de relacionamento, problemas financeiros, enfim, tantas situações que podem aparecer e acontecer nesse momento. Essas dores nós queremos entregar a Deus, cantando com o irmão Vilmar Zorn o hino Pelas Dores deste Mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustenta
teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós não permanecemos com nossos pecados. Podemos ser perdoados, receber a graça, e nos diz o Evangelho: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia, no início da igreja cristã, havia mais pessoas que acreditavam em Jesus como seu Senhor e Salvador, que tinham seus pecados perdoados e por isso poderiam viver também como igreja. Por isso, amparados pela palavra de Deus, podemos crer que se nós confessamos os nossos pecados com sinceridade de coração, podemos receber a graça e crer que fomos perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como eu disse no início, hoje é o domingo do Bom Pastor e tem um hino que diz isso. Nós queremos cantar juntos com o irmão Vilmar Zorn o hino Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito, vamos a ti. No mesmo Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos da tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus, ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai. É só por ti adoramos o Pai. É só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Oremos ao nosso Deus. Sim, Tu nos amastes, Senhor Jesus, e por nós quis morrer, para que pudéssemos ser um só rebanho de um só pastor.
um só time da fé, uma só torcida. Deus querido, muito obrigado por isso. Sempre agradecemos também, e hoje mais uma vez, que o Senhor não é um Deus mudo, mas é Deus que fala, e fala através da palavra. Ela é tua, ela não é minha, ela não é nossa, ela é tua. E pedimos a orientação do teu Santo Espírito para que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus querido, que possamos ouvir aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Que o Senhor possa tocar nossos corações, para que Ele esteja aberto para receber a Tua palavra. Como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente que virará uma planta e dará frutos. Assim, bom pastor, nós pedimos a Ti. Amém. Amado irmão e amada irmã, nós queremos ouvir a primeira leitura que explica por que hoje é o domingo do bom pastor, o Salmo capítulo 23, os versos 1 até 6, também estará na sua tela para que você possa acompanhar a leitura conosco. Salmo capítulo 23, versos 1 a 6 nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, diz essa palavra. Anos atrás, um músico muito conhecido chamado Ludwig van Beethoven, ele compôs um hino que depois se tornou também conhecido como Ode da Alegria ou Hino da Alegria. E esse hino ele se tornou tão famoso que ele hoje em dia também é o hino oficial da União Europeia. E nós temos o confirmando Gabriel Strasburger Matzenbacher também enviou um vídeo entoando esse hino. Antes de nós ouvirmos a leitura do Novo Testamento, vamos ouvir então o Gabriel também participando aqui conosco no culto desta noite. Oi gente, meu nome é Gabriel, eu sou confirmando e hoje eu vou tocar a música Ode Alegria, Nona Sinfonia ou Ode de Choi, não sei como vocês conhecem. Ela é do Beethoven e eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigado, Gabriel, também pela participação. Olha aí, os confirmandos, o Victor e o Gabriel participando ativamente do nosso culto de hoje. Queremos ouvir também da leitura do Novo Testamento, que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, leitura que também será orientação para a mensagem do dia de hoje, deste domingo, 3 de maio de 2020. Atos 2, 42 a 47 nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de nosso Deus, e luz também para guiar o nosso caminho. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, ressurreição e transformação. Temos abordado esse tema, hoje é o terceiro culto que nós temos este tema. No primeiro nós vimos Pedro, como Pedro passou por uma grande e significativa transformação na sua vida. Para lembrar só de um pequeno detalhe, aquele homem orgulhoso e cheio de si, se tornou um pastor calmo e tranquilo e paciente. No domingo passado nós falamos de Lucas. Lucas, que não conviveu com Jesus e com os discípulos por 3 anos no ministério de Jesus, mas que após isso, já após a ressurreição, já após a ascensão de Jesus, ouviu essa mensagem impactou a vida de Lucas e ele também decidiu viver a sua vida através do Evangelho. Resolveu vivenciar o Evangelho no seu dia a dia. Lucas, como nós vimos, só para a gente refrescar um pouco a memória, já que é uma série, Lucas tinha uma profissão muito importante, ele era historiador, mas também médico. E como um historiador, ele queria saber então de todos os detalhes daquilo que aconteceu na história de Jesus, e ele diz lá em Lucas capítulo 1, uma acurada investigação, ele faz uma entrevista com todos os discípulos, e ele como historiador chega à conclusão de que de fato Jesus existiu, morreu e ressuscitou. Quando nós lemos o relato de Lucas, é o relato de alguém que não andou por 3 anos com Jesus, mas é um historiador da época que chegou aos fatos, e assim também pode apontar de fato aconteceu. Lucas é aquele evangelista que no seu tempo quis desmascarar as fake news. Ele tentou ver aquilo que era de fato o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem e aquilo que não era. E ele, como um pesquisador, como alguém que então procurava pelos fatos, pôde afirmar com toda certeza que Jesus ressuscitou. E hoje, para aqueles que estudam história, Lucas é a fonte principal, é a fonte mais confiável que nós temos dentro do Novo Testamento para falar da ressurreição. Mas Lucas não escreveu só um livro. Muitas vezes nós achamos que Lucas escreveu apenas o seu livro, que tem o seu nome, Lucas. Porém, o autor do livro de Atos também foi Lucas. Então nós temos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que também foi escrito por esse servo de Deus. No seu Evangelho ele conta a história de Jesus. Agora, em Atos dos Apóstolos, ele conta os Atos dos Apóstolos, ou seja, o que eles fizeram, o que aconteceu após a ressurreição e ascensão de Jesus. Por isso nós poderíamos dizer que Atos é o segundo livro de Lucas. Tem o primeiro Lucas e o segundo Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, ele inicia o seu livro dizendo o seguinte, vai aparecer ali para você: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então já o livro de Atos inicia com Lucas dizendo, eu escrevi o primeiro livro, estou te dando esse livro, Teófilo é o amigo a quem ele destina o livro, Teófilo provavelmente é alguém que financiou o projeto de pesquisa do apóstolo Lucas, e agora então ele entrega um segundo livro ao Teófilo, também falando a ele da ressurreição, falando daquilo que aconteceu com Jesus, mas e também o depois. Por isso Lucas também continua dizendo, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Abro aqui um parênteses, quem está falando isso é um historiador e um médico, um cientista da época. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com
o reino de Deus. Olha o que Lucas diz aqui, provas incontestáveis. E Lucas é uma fonte confiável porque ele não andou com Jesus por 3 anos. Ele descobriu depois, foi atrás dos fatos, ele diz, de fato, isso que os discípulos estão relatando é verdade. Não pode ser fake news. Não pode ser história da carochinha. Ele usa essa palavra aqui, provas incontestáveis. De fato, um historiador e médico, um cientista da época, nos relatando que a ressurreição, de fato, ela aconteceu. Esse historiador e médico tão importante também no Novo Testamento. O que vai acontecer? Lucas, ele encontrou estas provas que foram o suficiente, com o poder do Espírito Santo, para que ele pudesse crer e ser transformado. Lucas passou a dedicar a sua vida a um Senhor que ele nunca conheceu pessoalmente, mas na qual encontrara argumentos suficientes para saber que ele de fato nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Lucas, já falei isso 1000 vezes, mas só mais uma vez, Lucas não andou com Jesus por 3 anos, ele conheceu depois, mas quando ele ouviu o relato, ele como historiador, como médico, como cientista, ele encontrou provas o suficiente, satisfatórias, que pudessem mostrar de fato Jesus, ele existiu. Lucas, como um investigador, ele até poderia, deixa eu usar uma linguagem de hoje, ele até poderia ter aberto uma CPI, vamos investigar esse negócio se isso aconteceu mesmo que os discípulos estão falando. E de fato, ele como um historiador, como um cientista, como um pesquisador, ele chega à conclusão que sim. Tudo isso aconteceu. E eu gosto dessa palavra que ele usa lá em Atos capítulo 1, provas incontestáveis. Quem gosta de argumentos um pouco mais racionais para essas questões espirituais, temos aqui no apóstolo Lucas uma grande verdade, um grande indicativo também disso tudo. E Jesus então ressuscitou, permaneceu 40 dias ainda na terra, e antes dele subir aos céus, ele nos diz, lá em Atos capítulo 1, no verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando Jesus ressuscita, e o apóstolo Lucas nos relata isso então no livro de Atos, ele deixa aos discípulos uma missão. Mas essa missão não deveria acontecer de qualquer forma. Ela tinha um planejamento. Começa pequeno, só Jerusalém. Aí vai então para toda a Judéia, pega o estado. Ali também se anuncia o evangelho. Daí vai para Samaria, a capital do estado vizinho. Lá também se anuncia o evangelho. E depois até os confins da terra. Que no caso aqui de Lucas é a cidade de Roma, mas que nós sabemos que pode ser também qualquer outro lugar onde ainda hoje se chega o evangelho. Onde lá chega a mensagem do amor de Deus. Então a igreja, ela surge a partir da ressurreição e da missão que Jesus deu. Ele diz, quando o Espírito descer, vocês vão testemunhar de mim, testemunhar a minha ressurreição para que outras pessoas, como Lucas, possam também crer e possam também viver o Evangelho. E fato é que as primeiras comunidades cristãs, elas se destacavam. Elas tinham muitas coisas que para a sociedade, de um modo geral, era completamente incomum. Um desses relatos nós temos aqui em Atos capítulo 2, o 42 ao 47, que nós já ouvimos, e nós queremos ver hoje algumas marcas de uma igreja que pode crescer. Já que nós estamos falando de hoje ressurreição e transformação a partir da igreja, que marcas uma igreja precisa mostrar para que possa haver nela transformação e para que ela possa se destacar, para que ela possa também crescer? Claro, não existem receitas prontas, não existem coisas mirabolantes. Se você mistura esses ingredientes, nasce uma igreja perfeita, porque inclusive não existe igreja perfeita. Porque igreja, ela é feita de pessoas como eu e você que somos imperfeitos, pecadores. Mas que marcas uma igreja pode mostrar para atrair pessoas ao evangelho, ao amor de Deus? Nesse texto aqui nós poderíamos tirar muitas marcas, mas eu não vou falar todas elas, fica para uma próxima. Hoje eu vou mostrar só algumas. A primeira marca de uma igreja que cresce
é o compromisso com a doutrina. Compromisso com a doutrina é o primeiro ponto que nós queremos ver hoje. Nos diz, lá no versículo 42, aparece aí para você também, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja que aqui está falando de perseverança. Perseverança não é outra coisa que um compromisso. Quem não tem um compromisso não vai perseverar naquilo. Perseverará naquilo porque tem um compromisso com aquilo. A mesma coisa acontece aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina, pastor? O que quer dizer aqui a palavra doutrina? Lá na língua grega do Novo Testamento, ali aparece a palavra didaquê, que vai aparecer ali na tela para você. Acho que você não vai conseguir ler, mas não tem problema, não se assusta, não sai da live, fica aí, né? E essa palavra então significa doutrina, mas essa palavra significa também ensino. Didaquê significa tanto doutrina quanto ensino. Pastor, o que isso significa então? Que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Quem é que conheceu Jesus e caminhou com ele por 3 anos? O Pedro, o João, o Tiago, os 11 lá, que sobreviveram, porque Judas infelizmente ficou no caminho, mas então aqueles 11 eram as testemunhas, as pessoas que andaram com Jesus e que conheciam Jesus, que receberam o ensino de Jesus e sabiam como passar esse ensino adiante. Por isso, a primeira coisa que a igreja fazia era perseverar no ensino correto dos apóstolos. Por que isso? Porque quando o ensino é dado de forma errada, as pessoas perdem a salvação. Quando nós não conhecemos o Cristo que os apóstolos testemunharam, nós não temos como achar o caminho da salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme João 14,6. Então isso é a parte fundamental de um compromisso de uma igreja que cresce. Ela precisa conhecer a palavra, conhecer o que os apóstolos falaram sobre Jesus, para testemunhar isso de maneira correta. Para conhecer Jesus de fato como ele é e não como nós quereríamos que ele fosse. E isso é fundamental num mundo onde existem vários Jesuses, inclusive às vezes alguns aí meio hippies, né, de paz e amor, que não correspondem àquele Jesus testemunhado no ensino dos apóstolos. Então, compromisso com a doutrina, inclusive ali é Lucas falando, mas Jesus também falou disso, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, o próprio Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Uma ordem do próprio Senhor Jesus. E ali nós temos a palavra grega, que você também acho que não vai conseguir ler, não se assusta, mas o pastor explica, tá? Didascontes, ou seja, também tem a ver com o ensino, a didaquê, a didática. Jesus diz, vocês devem ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem deixa a doutrina correta é o próprio Senhor Jesus. O ensino de Jesus e sobre Jesus não deve ser feito de qualquer maneira, mas precisa estar respaldado naquilo que os discípulos falaram dele. E isso é muito importante. Por isso, a Escritura julga as doutrinas e não as doutrinas das Escrituras. O ensino correto parte das Escrituras e não o contrário. Por exemplo, no século XVI, Martinho Lutero viu algumas práticas que não condiziam com as Escrituras. E elas precisaram, então, esses ensinos precisaram ser corrigidos, para voltar ao testemunho dos apóstolos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu gosto muito e diz assim, o pastor já explica, não se assuste, ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico. Pastor, o que é ortodoxia? O que é misticismo? O que é racionalismo? Calma, pastor explica, não tem problema. Ortodoxia nós vamos procurar sempre manter a doutrina correta. Só isso gera uma igreja fria. Mas uma igreja sem doutrina, muito piedosa, amorosa, carinhosa, mas sem o conhecimento da palavra, também vai viver um vazio dentro de si. Então é isso, buscar o ensino correto da Escritura, né? Ensinar corretamente, mas não perder o amor às pessoas. Porque o conhecimento da doutrina não é para a gente também humilhar os outros que de repente ainda estão aprendendo dessa palavra. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer, né, que no começo nós começamos dando leite materno para as pessoas. Leite materno o que é?
a palavra de uma maneira básica, simples, e devagarinho vai vindo para o alimento sólido, como uma criança vai também ganhando cada vez um alimento diferente, se aperfeiçoando. Então é isso, né? Amor às pessoas, permanecer na doutrina correta, mas não no sentido de humilhar as pessoas ou de perder o carinho por elas, mas também não só um carinho e amor sem conhecer de fato aquilo que está nas Escrituras. Por isso, o nosso segundo ponto, a segunda marca de uma igreja que cresce, é o compromisso com a oração. Está aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz ali também em algum lugar do versículo, nas orações, ainda no versículo 42. Na oração, compromisso com a oração. Como nós podemos ser igreja de Deus se nós não nos comunicamos com Deus? Não poderíamos ser igreja de Deus então. Se não nos comunicamos com Deus agora, como vamos nos comunicar eternamente com Ele? Depois, no reino dos céus. Começa agora. Vivemos um relacionamento com Deus e isso se faz através da oração. Como igreja, precisamos nos unir, agora, claro, cada um no seu lar, em oração. Essa era uma das principais marcas da igreja que estava crescendo e que se tornava cada vez mais algo importante e diferente que chamava a atenção da sociedade. Diz lá no começo do livro de Atos, no capítulo 1, verso 14... Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja só, perseveravam unânimes, não tinha nenhum que pensava diferente a respeito da oração. Todos eles pensavam a mesma coisa, o mesmo aspecto da oração. Uma igreja que ora. Lá no capítulo 3 do livro de Atos, no verso 1 diz, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João então iam todos os dias dentro da igreja fazer a sua oração. E lá no 4:31 também diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Por isso, oração, segunda marca importante de uma igreja que quer crescer. Os irmãos que oram uns pelos outros, que carregam as cargas uns dos outros através da oração. Sabe por quê? A oração tem outro aspecto importante. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, não é a minha força, é a tua força. É o Senhor quem faz. Eu sou apenas um instrumento. Por exemplo, agora eu não tenho aqui, tenho. Quando um autor, ele usa um lápis para escrever um livro, quem é que ganha a honra do livro? É o nome do lápis ou o nome do escritor? Deixa eu perguntar, Noeli, Joãozinho, Bruno, quem é que ganha? Qual que é o nome da pessoa? Qual que é o nome que vai no livro? É o do lápis ou da pessoa? Obviamente da pessoa, não é o nome do lápis. Assim somos nós das mãos de Deus. Ele é o autor. Nós somos um lápis que ele está usando para escrever uma história. E quando nós oramos a Deus, nós reconhecemos isso. Não sou eu que faço, mas eu oro e entrego a ti, que és o autor e que estás fazendo essas coisas. Por isso a glória também é toda dele. Oração, gente. Muitas vezes nós falamos às outras pessoas, mas não oramos por elas. Vamos orar, vamos colocar as outras pessoas em oração. Terceiro ponto de uma igreja que cresce, e esse é o ponto que nós agora não podemos ter, gente, que é o compromisso com a comunhão. Esse agora, nós estamos por ele afetados. Não podemos sequer estar na nossa igreja de maneira pessoal, mas não deixamos de ter comunhão. Lá nos nossos lares, se nós perseveramos na doutrina, se nós oramos, nós mantemos a comunhão porque continuamos sendo corpo de Cristo na terra, que confessa um só rebanho, que nós somos um só rebanho de um só pastor. E inclusive ouvi 2 semanas atrás, uma reportagem da CNN Brasil, que vai aparecer a foto ali para você. Fizeram uma pesquisa, na verdade, o Instituto de Pesquisa Ideia Big Data fez uma pesquisa sobre o que as pessoas vão fazer ou aonde elas vão ir assim que acabar a pandemia. Fizeram uma estatística, o que vai aparecer em primeiro lugar?
A pesquisa ouviu 1.667 brasileiros de 18 anos ou mais, entre os dias 21 e 22 de abril, perguntando então o que elas mais queriam fazer quando a quarentena acabar. Conforme a pesquisa, a maioria, 32% dos entrevistados, quer frequentar a sua igreja. Olha só, foi feita uma pesquisa, um instituto que não é cristão, não tem vínculo nenhum com a igreja, mas telefonou para pessoas, porque também não pode haver a pesquisa de rua, perguntando, quando a crise apagar, o que você quer fazer primeiro? De repente quer ir num restaurante, quer ir no salão de beleza. Em primeiro lugar ficou que as pessoas querem ir à igreja. E eu só torço e oro, com muita alegria, que essa pesquisa seja verdade. Que possamos estar juntos, possamos estar unidos depois de novo de maneira pessoal, com ainda mais intensidade, com o coração ainda mais unido como corpo e família, como nós também já cantamos no culto de hoje. Que logo esse dia possa chegar, que nós possamos estar aqui celebrando a comunhão, porque a comunhão, o vínculo, é também uma marca da igreja que cresce. Quando a igreja se sente uma só família, que a outra pessoa, quando ela faz falta, é um membro que está faltando. E isso, então, é vivência do corpo de Cristo, da família, de estar todos juntos como aqueles que creem num mesmo Senhor e num mesmo Salvador. E o quarto ponto da igreja que cresce é o compromisso com a adoração. O compromisso com a adoração. E é o que nos diz o versículo 47, onde está escrito: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Diz o ditado popular, quem canta os males espanta. Uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que cresce, é uma igreja que louva com todo o seu coração. Mesmo que a voz saia de maneira desafinada, mas não tem timidez para cantar e louvar a Deus. E isso também isso também chama a atenção daqueles que ainda não pertencem ao corpo de Cristo. Para que a igreja cresce, ali também está um louvor atuante, contagiante, mesmo que às vezes seja só com um violão, mas a comunidade se reunindo através do canto, formando uma só voz. Isso também é marca de uma igreja que cresce. O louvor que adora a Deus tanto por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. E isso é maravilhoso. Nós podemos louvar a Deus dizendo uma palavra, que é a palavra aleluia. Ela que no hebraico significa louvado seja o Senhor. Sempre que vocês dizem aleluia, nós estamos dizendo louvado seja o nome do Senhor. E assim nós também podemos louvar e exaltar a Deus. Também esta é uma marca de uma igreja que faz diferença na sociedade. Como eu disse, teria outras marcas para a gente identificar aqui nesse texto. Mas hoje ficamos com essas 4. Por isso, ressurreição e transformação. Sabemos a ressurreição, mas o que precisa ser transformado? Claro que nenhuma igreja vai apresentar de maneira adequada todas as marcas. Isso é praticamente impossível. Como eu já disse antes, nós somos pecadores, nós não conseguimos fazer isso. Mas se nós conseguimos uma marca dessas com muito impacto, com muita força, com muita alegria, isso já faria muita diferença. E temos caminhado para ter marcas da igreja como ela era lá no princípio, após a ressurreição de Jesus. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, temos uma igreja comprometida com a verdade, mas não legalista. O que significa isso? Que não fica usando a verdade para cobrar dos outros, mas para crescer, não para cobrar. Uma igreja santa, mas não farisaica. Os fariseus se achavam santos, mas era santo do pau oco, não tinha nada. Uma igreja piedosa, mas não chata. Essas são as marcas de uma igreja que cresce. E vamos ver as estatísticas da igreja lá de Atos, porque qualidade gera quantidade, e não o contrário. Não é a quantidade que faz a qualidade, mas a qualidade faz a quantidade. Conforme Atos, capítulo 1, verso 15, a igreja tinha 120 membros. Atos 1:15, 120 membros. Atos 2:41, ela aumentou para 3.000 membros. Em Atos, capítulo 4, verso 4, aumentou para 5.000 membros.
Em Atos 5,14, eles nem conseguem mais contar, eles perderam as contas, eles só dizem uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6,7 diz o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos 9,31 a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria, como Jesus tinha orientado lá em Atos 1,8 que nós já vimos. Em Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Olha que coisa interessante. Por causa de marcas simples, nada exorbitante, nada muito luxuoso, mas marcas simples e distintas, fez com que aquela igreja, recém-começada em Jerusalém, pudesse marcar todo o Império Romano e no ano 300 e alguma coisa, inclusive se tornar a religião oficial do Império. Por isso, apenas relembrando nossos pontos, para sairmos daqui convictos: compromisso com a doutrina, compromisso com a oração, compromisso com a comunhão, claro, assim que possível, por enquanto aqui de maneira virtual, e compromisso com a adoração. Vamos assumir esse compromisso, gente? Vamos começar por nós. O mais fácil agora é a oração. Começamos por essa marca. Nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, vamos orar uns pelos outros. Lembrar do maior número de membros, de repente, que nós conseguirmos e dizer: Senhor, cuida, abençoa. Que assim nós possamos ser uma igreja que faça diferença no bairro 7 de Setembro, no bairro Amaral Ribeiro, quem sabe para toda Sapiranga. Não para que o nosso nome seja glorioso, mas para que o nome de Jesus, ele que venceu a morte e ressuscitou, ele possa ser glorificado e levado adiante em seu amor, em sua bondade e sua misericórdia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta àquilo que nós ouvimos, convido nós a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quanto que nós temos a agradecer ao nosso Deus. Muito. Que podemos estar juntos aqui, mesmo de maneira virtual. Vamos agradecer a Deus entoando com as nossas irmãs, a Cleide Petri e a Eliana Dietrich, o hino Por Tudo Que Tens Feito, Te Agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
legal, gente. Esse é o nosso culto, o seu culto, aqui da Paróquia Ferabras, em Sapiranga. Nós temos os seguintes avisos também a dar a você. Na terça-noite nós temos uma reunião e a presidente aqui da comunidade Vida Nova, Cíntia Baques, acabou também de me lembrar que nessa reunião você também não é obrigado a vir. Se você quiser vir ajudar nós a decidir questões dessa crise da pandemia, claro, muito bem-vindo, mas também se você decidir, não, eu de repente pertenço ao grupo de risco, ou tem alguém em casa que pertence ao grupo de risco, também não tem problema se você escolher ficar em casa. Mas terça-noite, então, 19h30, temos reunião do Presbitério Comunidade Vida Nova, onde também nós vamos ver adiante como é que vai ser. Gente querida, assunto delicado, mas importante. Nós temos percebido no nosso caixa paroquial uma diminuição considerada. E o trabalho, que não é do pastor, não é da paróquia, a missão é de Deus. Ela precisa continuar. Então, se você puder, quiser colaborar com a contribuição ou até de repente com a oferta, entre em contato com a gente dá um jeito de fazer isso também. Se você de repente não quer sair de casa, nós podemos ver maneiras também de ajudar nesse sentido. Mas contamos aí, se você quiser, lá em 2 Coríntios 2,9 diz que Deus ama quem dá com alegria. Se você sente no seu coração a alegria de ajudar a paróquia a manter essa missão que agora é virtual, que infelizmente também tem despesas, a gente precisa conseguir pagar internet, luz e outras coisas para conseguir fazer isso. Se você quiser contribuir e ajudar, a gente agradece muito, com todo o nosso coração, tá, gente? Então, eu sei que é um assunto delicado, assunto de dinheiro sempre é um assunto delicado, né? Mas, então fica aí também essa dica, se você quiser ajudar, conversa com a gente que nós damos um jeito ou de buscar, ou por banco, ou enfim, a gente pode ver aí as maneiras, tá, gente querida? Bom, é muito legal estar com você aqui, nós temos, daqui a pouco vamos receber a bênção. Eu quero convidar, se você tem motivos de oração, já vai colocando aí, porque ele dá um tempo entre você comentar e aparecer aqui pra gente. Então, para não ficar nenhum motivo de fora, você já pode ir colocando aí nos comentários o motivo de oração, que nós vamos orar na oração final. E também, se algum motivo aparecer aqui pra gente depois, a gente sempre diz e tudo mais que está em nossas mentes e corações, entregamos através do Pai Nosso. Então isso também está incluso de qualquer forma. E também convido nós como irmãos e irmãs a estarmos atentos a essa lista e ali também vermos por quem nós podemos orar também nos nossos lares durante essa semana. Já temos aí um motivo que nós vamos colocar, que é a questão da chuva. Vamos orar por isso. E outros motivos, outras situações também vamos colocar nas mãos de Deus. Quarta de manhã, às 9 horas, temos o De Longe Juntos, o nosso programa de rádio. Fica aí o convite se você também quiser participar, das 9 até às 11 horas da manhã. Vamos dar mais uma olhada na nossa Sapiranga, essa linda cidade, como é que está nessa noite, dia 3 de maio de 2020. Vamos ver a nossa bela cidade. Claro que de dia fica mais bonito, mas de noite também. Olha só, 17 graus, como está caindo a temperatura, gente. Vai ficar frio. Puxa a coberta essa noite, gente. Puxa a coberta que vai ficar frio. Que coisa, né? E vamos ver quem é que mais está participando aqui com a gente, né? Vamos ver quem é que está ligado aqui com a gente. Deixa eu abrir aqui os comentários. Deixa eu ver quem é que comentou por último aqui. Também deixa eu abrir o meu caderninho aqui para anotar os pedidos de oração. Vamos ver aqui quem é que está com a gente. Bom, o pessoal comentou bastante hoje. Show de bola, gente. É isso aí. Muito legal. Vamos lá, vamos participar. A minha mãe, a Imicarte Zacarias, diz agradecer a Deus, nos tem dado uma boa viagem de volta para casa. Abraço a todos. A minha mãe então hoje retornou lá para Santa Catarina, meu irmão esteve aqui desde sexta-feira até hoje. Abraço também para o Mano, para a Mana e as suas famílias, né? E a mãe então hoje voltou lá para Santa Catarina, graças a Deus a viagem deu tudo certo, né? A Lourdes Condorfer diz boa noite, com muita esperança de dias melhores. Isso aí, música, se eu não me engano, do J Quest, né? Dias melhores para sempre, isso aí. A Iracilda Weber manda as palminhas. A Grair Zimmer de Oliveira diz boa noite de longe juntos novamente e que tenhamos uma ótima semana nesse novo mês. A Grair está de aniversário hoje, né? Grair está de aniversário hoje. Até vou anotar aqui o nome da Grair para nós também orarmos pela Grair que está de aniversário hoje, né, Grair? Que legal! É isso aí. Vamos ver quem é que mais está aqui com a gente. A Lourdes também diz assim, apesar de estarmos ilhados, não fomos criados para viver em ilhas.
Por essas palavras, pastor, obrigado. É verdade, né? Nós fomos criados para viver em comunhão, mas agora estamos ilhados. Mas logo a gente vai poder estar todos juntos de novo. A Glair de aniversário hoje, aqui a Solange também denunciando, né? Denúncia boa, né, Solange? A Vera Ferreira diz, boa noite, eu e a mãe, a Noeli está, que desejamos a todos um abençoado culto. Amém, está sendo, graças a Deus. Abraço, Vera, também lá para tua mãe, tá? A Daniela Knack Schaefer diz, boa noite, abençoado culto, amém. A Iracilda Weber manda os abraços. O Gerson Raff está aqui, né? E diz, quero agradecer a Deus pelo imenso amor que tem por nós. Recebi uma excelente notícia, vou ser vovô. Que coisa boa, Gerson. Olha aí, ó, eu vou anotar aqui também, nós vamos orar por isso, tá, Gerson? Vamos orar que toda gestação, nascimento também possa acontecer nas mãos e nos cuidados de Deus. Que notícia boa, olha só, tem notícia boa aqui na nossa transmissão dessa noite, gente. Que coisa bacana, a notícia aqui que o Gerson deu a nós, que bacana. A Márcia Prece diz obrigado a Deus, a Úrsula Benkendorf diz boa noite, pastor, boa noite, dona Úrsula. Olha aqui, ó, os irmãos se encontraram aqui, né? O Marquinhos responde então pro Gerson, parabéns, vovô, que notícia maravilhosa, a transformação que o pastor falou vai acontecer na tua vida, meu irmão. Amém, isso aí, vamos crer, gente, vamos orar. A Cleide diz bênçãos para Nina, Jeder, Abigail e Caleb. Olha aí, ó, o pessoal vai se mandando abraços aí, né? A Noeli Fetter diz parabéns aí pro Gerson, boa notícia. A Arlette Bolt diz amém. O Lírio, Ivete e Gabriel diz boa noite, família assistindo, que legal. A Nelly Ram também manda os parabéns pro Gerson e ele agradece. A Cleide Petri também manda um abraço para eles, né? O Guilherme Adolfo Voz, lá do Rio Bonito, também ouvindo a gente, que legal, seu Guilherme, abraço. E olha, o pessoal tá dando parabéns aqui pro Gerson, que coisa bacana. Aí, ó, estamos sendo comunidade mesmo distantes, né? Se estivéssemos dentro da igreja pessoalmente, claro que os cumprimentos seriam pessoalmente, mas então podemos mandar aqui através dos comentários, né? A Solange diz amém, a Elaine Klein diz amém, a Cirlei Wagner diz parabéns, Gerson. A Neuci Semin diz abençoada semana para todos nós. A Cirlei Wagner diz abençoada semana para todos nós. A Daniela Knack Schaefer diz abençoada semana para todos. A Karen Strasburger Matzenbach diz, essas meninas cantam muito bem. Aí se referindo então a Mana e a Cleide, né? Marquinhos manda aí as suas palmas. A Gair diz, pastor, coloca o Adir está em oração, que ele está internado no Hospital das Clínicas lá em Porto Alegre. Tá bom? Vamos colocar então Adir Stein também nas orações, né? Que nós vamos fazer aqui no final do programa. Está internado então em Porto Alegre, já está anotado, tá? Agradecer pela recuperação e tratamento do Arthur. Vamos sim, temos muito que agradecer. Com certeza Deus fez muita coisa ali, milagres mesmo. Vamos agradecer com certeza. Também já está aqui na nossa lista. Vamos agradecer com certeza. A Neuci Semin diz, hoje dia do neto. Bênçãos ao meu neto Lorenzo Semin. O Lorenzo faz aniversário. Que legal. Vamos orar também pelo Lorenzo. Muito bacana. A Marlise Stein diz obrigada a Glair de Oliveira. Ia pedir também. A Cleide Betri diz bênçãos. Davi, Camila e Arthur. A Solange Stein diz boa noite. Uma semana abençoada para todos. Amém, Solange. O Marquinhos Harf diz, pastor, coloca em oração a gestão da minha filhada Emily. Que tudo ocorra bem. Tá bem, vamos então colocar Emily nas mãos do Senhor, que possa tudo ocorrer bem, como está sendo aqui pedido. Vamos interceder sim, colocar em oração. Que bacana, gente. Família Schaefer assistindo ao culto, uma boa semana a todos. Amém. A Edinara Nunes aqui, né, comentando. O nosso irmão Nadir da Rosa, que legal. Gostaria de colocar em oração os desempregados do nosso país e todos os enfermos, que a paz de Cristo seja com todos. Verdade, Nadir. Vamos orar pelos desempregados, né? Situação complicada que nosso país, o mundo também está vivendo. Vamos orar sim por essa também situação. Que Deus tenha misericórdia. A Carla Strasburger Matzenbach diz, sou Helena Brenner, prima querida da minha mãe, abraços do José Carlos. Ao José Carlos, que legal, o pessoal vai se encontrando. Ana Paula Friedrich, família de Vilmar Friedrich, aqui de Constantina. Meus amigos lá da paróquia de Novo Xingu também aqui ligadinhos, que legal, gente. O Edson Resch,
Boa noite, abençoado culto, juntos de longe abraços. Olha aí, ó, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, show de bola. A Carmen Herley, acho que é assim que pronuncia, né? Carmen Herley diz, boa noite, meu abençoado culto. A Lourdes Conderfe diz, oração pela recuperação do meu filho Henrique, que mora no Rio, e o meu sobrinho Rodolfo em São Paulo, se recuperando da Covid-19. Olha só, vamos orar sim então pelo Henrique, que mora lá no Rio de Janeiro, e também pelo Rodolfo, que está então infectado com a Covid-19. Vamos colocar sim em oração, com certeza. A Eliana Almeida Dietrich diz, quero colocar em oração meus netos, Ezequiel, Laura, Jonas, Fabrício. Vamos anotar, vamos orar, mana. Isso aí, orar pela família, né? Isso é muito bom. Ezequiel, a Laura, o Jonas e também o Fabrício. O pessoal tá muito alegre com os netos hoje aí, com a notícia do Gerson também, né? Que coisa bacana, né, gente? O pastor tem que anotar e escrever, cada um na sua vez, senão não conseguimos fazer. Né, gente? Uma coisa de cada vez não trava a cabeça do pastor. E o Cladir Nene Fritz, lá da banda Fritz 4, lá de Novo Xingu, também está aqui, né? Família Kister agradece a Deus pelos 88 anos do Fata, o Ledoíno Kister. Olha aí, eu lembro deles, que legal. Vamos agradecer aí também, né? 88 anos do Ledoíno, que legal. O pessoal aí da banda Fritz 4 também participando aqui com a gente. É isso aí, gente. Esses são nossos motivos de oração. Se também você ainda colocar, eles estarão então depois também, naquilo que eu já disse, né? Dentro do Pai Nosso estarão também os outros motivos. Muito bacana, gente querida. Que legal esse momento de culto que reúne pessoas de tantos lugares diferentes nessa noite do dia 3 de maio. Que coisa mais bacana. Muito bem, gente. Então convido nós a também orarmos ao nosso bondoso Deus, entregando também tudo a Ele, exercendo essa marca de uma igreja que cresce. Oremos. Deus querido, nós clamamos a Ti que haja chuva. A terra está seca, a agricultura é afetada, também a distribuição de água. Tudo depende de água, Deus querido. Que possa vir água dos céus para também encher a terra, para que as plantas possam ter e nós também possamos ter. Cremos que o Senhor está no controle do clima. Isso se prova quando o Teu Filho Jesus Cristo acalmou uma tempestade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses lugares, como também aqui onde há seca, e que ali o Senhor possa dar também água, dar também chuva. Deus querido, nós queremos louvar e agradecer a Ti pela Glair, nossa irmã, aqui da paróquia, aqui da comunidade Vida Nova, que hoje faz aniversário, que hoje completa um novo ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-la, possa cuidar dela e lhe conceder ainda muitos e abençoados anos de vida. Deus querido, nós também queremos colocar diante de Ti o Gerson, ele que nos deu hoje a notícia tão maravilhosa, uma boa notícia de que vai ser vovô. Deus querido, que essa gestação possa acontecer sob os Teus cuidados e que essa criança possa nascer com toda a saúde e ser também uma alegria para toda essa família. Agradecemos por essa bela notícia e entregamos tudo isso também nas Tuas mãos, Deus querido. Deus querido, nós lembramos também do Adir Stein, ele que está internado lá em Porto Alegre. Que dele também o Senhor possa ter misericórdia, que Tua mão de cuidado possa estar sobre ele. Tu sabes exatamente o que ele está passando, mas que ali Tua mão de amor possa acompanhá-lo e ele não se sinta abandonado por Ti, mas sinta Tua presença misericordiosa e amorosa perto dele. Deus querido, nós temos muito a louvar e agradecer a Ti pelo Arthur. Sabes tudo o que ele passou, Deus querido. Mas essa é a boa notícia. Passou, está passando. Obrigado que podemos testemunhar de um verdadeiro milagre Teu na vida desse jovem. Obrigado que toda a família se alegra com sua recuperação e pedimos que o Teu cuidado esteja ainda sobre ele, para que ele possa se recuperar plenamente, Deus querido.
que tu possas cuidar dele e também de toda a sua família. Deus querido, nós também queremos agradecer pelo Lourenço que faz aniversário, que também a ele tu possas derramar as tuas ricas bênçãos, a tua misericórdia, o teu amor. Deus querido, Emily, que tu possas abençoar a gestação, que também esteja sobre os teus cuidados, debaixo do teu amor, da tua misericórdia, Deus querido. Senhor, nosso país, também outros, tem desempregados, pessoas que estão sem perspectiva de futuro, sem esperança. Mas tua palavra diz, nós ouvimos esse versículo no culto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dá essa convicção a esses irmãos queridos que possam arranjar um emprego, e àqueles que não arranjam e passam necessidade, que o Senhor nos dê um coração solidário para ajudar naquilo que for preciso, que está ao nosso alcance. Que assim também possamos marcar e fazer diferença. Que o Senhor possa botar também pessoas assim no nosso caminho para ajudarmos. Deus querido, temos motivos a colocar a Ti. Nós também lembramos, Deus querido, do Henrique que está no Rio de Janeiro. Que também a ele Tu possa cuidar e abençoar no que ele está passando. Fortalecê-lo, Deus querido. E também, Deus querido, Rodolfo, que foi contaminado com a Covid-19. Que Tu possas, Deus querido, dar a ele também a vitória sobre essa doença, para que também possa testemunhar do milagre que o Senhor fez na vida dele. Deus querido, lembramos também do Ezequiel, da Laura, do Jonas, do Fabrício, que são os netos da Mana e do Ricardo. Que Tu possas abençoá-los, que desde pequeno eles possam aprender o caminho em que devem andar, para nunca se desviarem desse caminho. Que Tu sejas o caminho deles. Como diz Teu Filho Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que eles possam crescer com essa alegria e com essa certeza. Deus querido, também agradecemos pelos 88 anos do seu Ledoíno, lá de Novo Xingu. Que Tu possas continuar abençoando esse Teu servo e também toda a sua família. Deus querido, podem haver outros motivos que de repente foram colocados, mas não apareceram antes, ou que não foram colocados, mas o Senhor conhece os corações e sabe que eles lá estão. E esses motivos nós também queremos entregar a Ti, na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, nós queremos também receber a bênção de nosso Deus. E bênção significa Deus acompanha nós lá onde nós estamos. Sempre na saída do culto, é a certeza da companhia de Deus mesmo fora da igreja. E aqui a bênção significa também a companhia de Deus lá onde você está assistindo esse vídeo. Recebemos essa bênção que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos a Ele com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.